Bom dia para todo mundo. Nosso tema será sobre a segurança da informação, trabalho feito por nós quatro. Eu queria dar começando a fazer uma introdução sobre o tema, onde a segurança da informação é proteger o dado e manter aquele valor do dado. E conforme o dado tem mais valor, maior proteção deve ser aplicada nele, tá? Isso é aplicado desde o começo da tecnologia, e até hoje segue esses mandamentos, que são as propriedades básicas, que é a confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. Como exemplo de criptografia, aqui seria o exemplo de segurança de informação mais básica de todas. Ali na imagem, a gente pode ver que a gente pega um texto, criptografa ele com uma chave, e se aquela pessoa tem a mesma chave que a nossa, ela consegue descriptografar, obedecendo todas as propriedades básicas que foram citadas. Sobre a próxima propriedade, a gente tem a confidencialidade, que limita acesso à informação apenas para os usuários permitidos. Isso é usado, por exemplo, em um site, onde ele tem aquele sistema de token, que seria uma chave própria, que assim garante que nenhum outro usuário pode acessar os seus dados, a não ser quem possui essa chave. Sobre integridade, agora quem vai falar vai ser o Matheus Sass. Bom dia, eu sou o Matheus Sass. Eu vou falar sobre integridade e, como já foi dito, é um dos pilares aí da segurança da informação. O objetivo desse princípio é garantir que não haja alterações não autorizadas pelo proprietário dos dados. E um exemplo de integridade, se tratando de software, está aí no nosso cotidiano, que é 100% baseado nesse conceito, é o WinRAR, né, onde é esperado que os dados saiam da mesma maneira que entraram. Mas, se tratando de sistemas, um bom exemplo é a área da saúde, porque pensando aí num banco de dados com informações de pacientes, qualquer falha pode implicar num dano que não dá nem para medir, né? Caso a informação perdida seja sobre alergia a alguma medicação, ou caso o paciente faça uso contínuo de algum medicamento, que impeça o uso de algum outro medicamento, ou caso o paciente tenha alguma patologia de base que impeça algum procedimento. E em todos esses casos aí, se tratando da saúde do paciente, qualquer desencontro de informação, sem exagero, dá para levar às últimas consequências e dizer que pode até causar a morte de um paciente. E a integridade pode ser comprometida tanto por ela mesma, né, como uma falha do sistema, onde os dados simplesmente são perdidos, ou por alterações de terceiros, né, quando alguém mal intencionado invade o sistema e altera ou apaga esses dados. E nesse segundo caso, a confidencialidade também foi perdida, né? O primeiro princípio foi quebrado, que levou à quebra desse segundo princípio. Pode passar. Ok. Bom, sobre a questão das outras propriedades, a gente tem a disponibilidade e a autenticidade, certo? A disponibilidade seria justamente o que está aparecendo, propriedade que garante informação, seja para usuários autorizados. Ela é muito parecido com a confidencialidade, tá? Mas a única diferença é que essa está focado em, por exemplo, quem possui essa chave e como distribuir ela de maneira acessível e segura para todos que possuem os dados necessários e todos os processos burocráticos em cima disso. Sobre a questão de autenticidade, o Luiz vai ler essa parte.
Alô, Luiz? Vocês têm contato no Luiz aí no WhatsApp? Tenta conversar com ele. Sim, sim, eu tô falando com ele. Ele tá falando que o áudio não tá saindo. Peraí. Tá bom. Só um momento, professor. Desculpa aí que ele tá vendo aqui a questão do áudio dele que não tá saindo. Não, fica tranquilo. A gente aguarda. Se ele quiser reiniciar a máquina, de repente. Professor, o Luiz ele saiu e vai entrar de novo. Você pode aceitar ele, por favor? Ele já está autorizado. Acho que agora ele entra normalmente. Mas se ele aparecer aqui, eu autorizo sim. Tá. Depois que autoriza a primeira vez para a sala de reunião, ele normalmente não pede mais. Você está reiniciando a máquina, Matheus? Ele vai entrar pelo celular. Ele falou que tá Ah, pegando o celular lá. tá. Que aí o microfone funciona.
Professor, só mais um minuto, por favor. Ele falou que já tá pegando o celular dele. Tudo bem. Enquanto ele está falando aí, eu realmente é um tema bastante importante, a segurança da informação, principalmente que a gente tem visto aí nas últimas aulas, né, a questão da migração, né, de todos os sistemas praticamente. Olha, que ele ficar pronto, você me avisa, tá? Para a área digital, né? Cada vez mais é uma tendência aí, provocada inclusive por um momento que passamos pela pandemia. E eu gostei de uma frase que você falou, que é quanto mais valor você tem numa informação, mais segurança você vai dedicar a ela, né, Matheus? Isso, exatamente. Então, e esses valores, às vezes eles são pessoais, né? Sim. Eu dava alguns exemplos para meus alunos, como as fotos, por exemplo, né? As minhas fotos dos meus filhos, da minha família, não tem valor nenhum para você. Mas as suas fotos, né? Ou talvez os seus pais com as fotos das crianças, etc. Isso tem muito valor para uma família, né? Para um conjunto familiar. Então, vai muito do ambiente que você está, do contexto, qual é o valor. Então, o valor ele pode ser sentimental, pode ser pessoal e pode ser financeiro, né? Então, quanto mais valor você der numa informação, mais cuidados você vai ter, né? Onde você vai guardar, o backup que você vai fazer, e assim por diante. Então, para as organizações, esse investimento ele pode ser, às vezes, até um pouco custoso, mas isso é muito importante, né? Você chegou a pesquisar algum tipo de quê? De estratégias para manter a segurança além da criptografia? Por exemplo, que eu não perca essas informações? Então, além da questão da criptografia, seria justamente ter algum código de acesso, por exemplo, é como o token que eu falei que usam na web, né? Então, você tem uma senha própria que é gerada por um computador e só você que possui aquela senha própria pode acessar. Isso é um método, eu acho que mais comum que que é utilizado, né, nas tecnologias atuais. Isso ajuda no controle de acesso, né? Sim. Aí ela pode ter uma chave, mas ela não pode, ela pode ser diferente da sua, e realmente ela não pode ter acesso. Você manter um backup também dos arquivos, né? Isso é muito importante, né? Quanto mais importante for os dados, às vezes você precisa ter mais de um backup, inclusive, né? Uhum. Então, banco de dados, vocês vão aprender a fazer isso, né? E existe toda uma estratégia de backup desses dados, né? Uma coisa que eu estou vendo aí, o Matheus, eu vou te dar uma dica, inclusive, né? Eu estou vendo que o teu Windows precisa ser ativado, né? Tá aparecendo aqui para mim. Isso aí é uma falha de segurança, né? Você sabe. Mas olha só, vocês têm direito a uma chave do Windows, vocês sabiam, pelo Instituto Federal? Não. Nós temos uma parceria com a Microsoft. Então corram ver isso, porque parece que algumas coisas estão mudando, né? Eu sei que parece que a gente vai estar migrando do Teams para o Gmeet. Esse Gmeet que eu uso aqui com vocês é da Unesp, mas parece que em breve nós estamos parece não. Nós vamos estar mudando alguns serviços da Microsoft para o Google. Né? Então, a gente vai estar, provavelmente, vocês vão estar usando a maioria aí, pessoal, com Gmeet depois nas videoaulas. Então, aproveite esse tempo, entre em contato com o pessoal da TI. Se vocês tiverem dúvidas, entra lá no site e procura. Eu posso ver com vocês também, se vocês quiserem, só me lembra, pode ser em particular,
E eu vejo como que vocês fazem para adquirir Não perde a licença, Rossani. Quem já conseguiu, você não perde, não, tá? A única coisa que vocês precisam fazer... Eu acho que não vai perder, porque eu acho que isso aí são programas diferentes, tá? Mas eu só estou dando a dica, porque como está havendo essa migração, eu não sei o que vai ser descontinuado ou não. Isso aí a gente já tem há muito tempo, antes do Teams. Então, acredito que não seja mudado. Mas aí você tem acesso ao pacote do Office, vários outros softwares, né? Sim, vocês vão ter, inclusive, uma conta. A conta que vocês têm do e-mail vocês vão abrir ela depois no Gmail, né? Isso é bem bacana, porque parece que aumenta, inclusive, por exemplo, na Unesp, eu tenho, enquanto estiver como docente, eu estou como convidado lá, né? No programa de pós-graduação, a gente não tem limite para hospedar para dados, né? Então, lá no meu Google Drive, lá eu posso colocar, de repente tem um limite, mas, assim, para nós é passado que não há limite, talvez seja um limite muito grande, né? Esperando que você não chegue a usar tudo. Mas, assim, a questão de você usar essas salas, né, de você gravar sem tempo limite, né, porque eu acho que para quem é usuário comum tem um tempo, né, aqui a gente pode ficar o tempo que for, ele grava as atividades, etc. Tá? Mas tentem procurar isso e aproveitar essas oportunidades. Alô? O Luiz voltou. Aí deu certo. É que meu fone de mesa ignorou o Meet, eu tive que conectar meu headset aqui. Então, eu tenho um problema aqui com o meu som e tentando arrumar isso, porque nas salas, quando eu faço reunião com um aluno só, por exemplo, aqui no Gmeet, os meus alunos de iniciação e coisa assim, né, os meus fones Bluetooth, eles funcionam bem, mas quando eu tenho aula, eles param de funcionar no meio da aula, né, acho que eu já falei isso para vocês, e eu tentando arrumar esses dias o driver aqui, pensando que fosse algum problema de driver, acabei complicando e agora vive dando problema. Talvez eu tenha entrar em contato com a assistência. Mas é isso aí, Luiz, a gente vai te ouvir, mas só terminando aqui, o Rossani perguntou, vocês, a princípio, vai ter o Microsoft e o Google, tá? Então, mas realmente nós temos, assim, pelo e-mail de vocês agora, isso está sendo migrado lá na reitoria, era para ter acontecido já, mas parece que houve alguns problemas técnicos, mas em breve vocês vão estar acessando o e-mail de vocês na plataforma do Google, tá? Esse acordo já foi feito. E aí vocês vão ter acesso a algumas outras ferramentas, que é só para quem tem o G Suite, né? Tá. Luiz, então vamos ouvir você agora. Beleza. Desculpa aí, professor, pela demora. Peço desculpa pelo meu grupo e pelos outros também, por esperarem. Não, tudo bem. Relaxa. É feito ao vivo, né? Vamos lá. Então tá, eu vou falar sobre autenticidade, que é basicamente a propriedade que garante que as informações provenientes da fonte anunciada e que não vai ser um alvo ou que vai sofrer mutações e ao longo de um processo. E quem pode verificar isso são os profissionais em forense, e também eles têm a ajuda de softwares que são específicos para isso e que é possível verificar essa fonte para ver se foi algo ditado e para ter todas essas informações da máquina que fez essa edição. E a máquina, pelo visto aqui, chama máquina pai, né, que a gente fez a pesquisa. Então, tudo isso é basicamente uma informação que mantém a sua origem e não pode ser alterada. E, exceto, né, obviamente, pelos administradores, pelas pessoas que são autorizadas a fazer essa edição. Bom, e é isso, professor. A gente terminou a nossa apresentação. Ok. Essa questão da autenticação da informação, né, a gente entra num assunto bem interessante também, que é a questão da pessoa estar treinada, né? Hoje,
a gente vê um problema muito sério com a questão de fake news. E muitas pessoas acabam tendo problema com o compartilhamento de fake news e acessar e consumir essas informações. Por que vocês acham? O que falta para essas pessoas que estão consumindo esse conteúdo que não são verdadeiros? Além dos sistemas agora, o que falta para o usuário? Discernimento. Discernimento, exatamente isso. Sim, não é que, assim, as empresas tentam fazer sistemas para identificar o que é fake news ou não. Tem até um bot que eu vi esses dias, que qualquer pessoa pode acessar, que você bota a informação e vê se é verdade ou não. Mas se a pessoa saber fake news ou não, é ela que tem que pesquisar e realmente ter vergonha na cara. Isso, às vezes é questão de vergonha na cara, como você diz, mas às vezes é questão de falta de conhecimento, de educação mesmo, né? Muitas pessoas que estão no ambiente digital não foram educados para conseguir identificar o que é verdadeiro, o que é autêntico ou não. Então, a gente tem e acho que esse é um papel importante da universidade e talvez de cursos, é uma coisa que precisa ser feito, talvez em projetos de iniciação científica ou extensão, criar possibilidades para que essas pessoas possam ser educadas em como identificar, né? Eu acho que vocês, como mais jovens, já estão acostumados, já cresceram nesse ambiente, às vezes estão utilizando, são pessoal da tecnologia, é mais fácil de você, às vezes, identificar, quando você vê, por exemplo, o tipo da linguagem, as imagens que são utilizadas, os erros de português que às vezes a gente encontra nesse tipo de fake news, a mensagem, né, sensacionalista, de repente até é verdade, mas é colocado de uma forma, como eu disse, sensacionalista, né, abusando dos termos. Então, isso tudo é algo que as pessoas precisam ser educadas, né? Então, a gente tem um papel muito grande, e vocês, mesmo no entorno de vocês, aí com seus familiares e amigos, e tentar estimular as pessoas a tomarem cuidado, né? A não compartilhar aquilo que não é. Ficou com dúvida? Calma, né? Não precisa sair correndo compartilhando. Vai verificar, né? Então, isso tem um papel que, às vezes, nem sempre... E isso tem um impacto muito grande na sociedade, vamos dizer assim, né? Isso gera agonia nas pessoas, porque começam a compartilhar coisas que não são verdadeiras. Mas, enfim, essa questão da disponibilidade que vocês colocaram, uma coisa que vocês não comentaram, ele estar disponível também em todo o tempo, né? Quando eu assino um produto, ou compro um produto na internet, ou seja lá o que for, eu gostaria de ter disponível o tempo todo. Então, essa é uma questão importante, né? Quando você acessa o seu Gmail, quando você acessa esse sistema mesmo que nós estamos utilizando aqui, né? Esse sistema de videoaulas, se ele não estivesse disponível o tempo todo, isso faria com que eu poderia impactar na confiança, que é outro tema que vocês disseram, né? Então, esses dois estão muito interligados, né? A questão da disponibilidade e da confiança, como você mesmo acho que comentou. Se eu acesso um sistema que ele não está disponível quando eu preciso, a tendência é o que vocês acham? Não utilizar mais o sistema. Exatamente, a gente vai procurar um substituto, né? Normalmente é isso que acontece, você pede confiança, olha, precisei e não consegui, precisei e não consegui. E isso acontece nas relações interpessoais também, eu sempre falo, né? Até uma dica para vocês, se vocês quiserem crescer na vida, né, procurem estar disponíveis, né? Porque mesmo aqui na universidade, quando você estiver no teu trabalho, alguns já estão trabalhando, inclusive, né? Mas quando as pessoas procuram você e você fala não, elas podem te procurar durante algum tempo, mas vai chegar um momento em que elas vão falar assim, olha, essa pessoa aqui eu não posso contar com ela, porque toda vez que eu falo para ela me ajudar, se ela pode me ajudar, se ela pode colaborar, ela fala não, né?
E isso faz com que, nas relações interpessoais, você também acabe falando, olha, aquela pessoa não posso contar, né? E nos sistemas computacionais, acaba a mesma coisa, né? Eu preciso daquele sistema, mas eu não posso contar com ele. Ele é muito bom, mas eu não posso contar com ele. É a tendência que você deixe de usar, né? Então, a questão da saúde que vocês falaram é uma coisa muito importante. Realmente pode ter problemas aí, inclusive morte, mas entra também a questão da privacidade dos usuários, né? As doenças que às vezes uma pessoa tem, ninguém precisa saber, né? As empresas não precisam saber, que isso pode impactar, inclusive a gente já comentou, eu acho em outras vezes, na questão da contratação. De repente, se você tem uma doença que é muito... Dependendo da gravidade que ela tem, a empresa pode deixar de investir em você, né? Infelizmente, isso pode acontecer. Talvez não a pessoa, mas uma inteligência artificial que vai analisar o seu currículo, né? Com dados sobre a sua saúde, ele pode verificar, olha, essa pessoa aqui vai faltar muitas vezes. A tendência é que ela falte muitas vezes durante o mês, alguma coisa assim, ela se ausente, né? E uma inteligência artificial que esteja analisando você, normalmente ela é fria, não tem muita humanidade, vai ver, olha, essa pessoa aqui eu descarto. Entre a Maria e o José, eu vou pegar o José porque ele vai ter uma saúde melhor e vai estar mais disponível para a empresa. Normalmente, esses algoritmos, eles veem isso, né? O que é melhor para a empresa, e isso pode ter um impacto negativo. Então, mas legal, eu acho que é um tema importantíssimo, a questão da segurança da informação. É um tema bacana de vocês trabalharem, né? Vocês que já estão começando aí, mas, enfim, né? Acho que todas as áreas da computação hoje em dia são muito importantes para os próximos anos. Vão ter que ser implementadas estratégias cada vez melhores. Obrigado pela apresentação, os slides estavam legais. Nós vamos, então, passar agora para o próximo grupo. Me corrijam se eu estiver errado. O Igor. Eu mesmo, professor. Aqui, né? Então, tá bom, Igor. Eu vou pedir, então, para o Matheus. Tem alguém com o microfone aberto? É o Kainan. Não sei como. Vou pedir para fechar, então, por favor. Isso. A gente estava dando uma interferência aqui. Agora vamos ouvir o grupo do Igor, que está com a Maria, o João Pedro, o Leonardo e o Dimas, beleza? Vocês podem compartilhar a tela. Dá para ver, professor? Sim, já está compartilhado. Beleza. Bom dia a todos, eu sou o Igor, os integrantes do nosso grupo são eu, o Dimas, a Maria, o João Pedro e o Leonardo, e hoje nós vamos falar sobre a situação da tecnologia da informação no Brasil, mais especificamente sobre a internet e sobre o mercado de TI. Primeiramente, o que é a tecnologia da informação? Ela é basicamente recursos computacionais que lidam com informações, que lidam com o fluxo, o armazenamento, a transmissão, a obtenção e a proteção dos dados. A tecnologia da informação reúne elementos de hardware, como notebooks, smartphones, servidores, e o software. A área de TI é muito flexível, é muito ampla. Por exemplo, um técnico de TI ele pode atuar tanto na manutenção física de um computador, como também na projeção, no desenvolvimento de softwares. E em muitos contextos, a tecnologia da informação ela é altamente dependente da internet, que é a rede global de computadores. A internet foi digamos, foi o que impulsionou, foi o que popularizou as TICs, que são as tecnologias de informação. Então, nós vamos falar um pouco sobre como que está a situação da internet no Brasil
Isso é principalmente na sociedade e um pouco sobre as empresas, como as empresas usam a internet. Primeiramente, segundo o IBGE, em 2018, quase 80% dos domicílios dos brasileiros tinham acesso à internet. O que é um aumento bem grande se comparado com o ano anterior, que tinha 74%. E em 2021, eu li recentemente que 82% dos domicílios do Brasil já têm acesso à internet. E uma coisa interessante que eu achei pesquisando é que o principal motivo pelo não acesso à internet das pessoas que não têm é a falta de interesse. Porque antes eu achava que um dos principais motivos era econômico, né, pela desigualdade social, mas foi apontado que é o desinteresse mesmo por usar a rede. Agora eu deixo a palavra para o Dimas. Esses são os 20 países que mais têm usuários de internet. E dá para ver ali que em primeiro está a China com 420 milhões. E em quinto está o Brasil com 72 bilhões. E também o Brasil é o terceiro que mais tem usuários diários na internet. Pode passar a prova. Agora eu vou falar sobre as presenças das empresas brasileiras na internet. O estudo que foi realizado em 2019, com mais de 7 mil empresas, mostraram que, 78% das empresas no Brasil têm presença nas redes sociais, e que 70% realizam o comércio eletrônico para fazer as compras, e 57% para fazer as vendas. E, além disso, 54% das empresas possuem site, e o resto utiliza as redes sociais como WhatsApp ou Telegram para fazer os negócios. Bom dia a todos, meu nome é Leonardo e eu vou falar sobre o crescimento da tecnologia da informação em 2021. Como todo mundo sabe, no início da pandemia, os investimentos eles estavam em crescente, né? Mas quando começou a pandemia, houve uma queda desses investimentos. Mas com o desenvolver da pandemia, os usuários começaram a ter que utilizar mais a internet e os seus sistemas, né? Então, obrigatoriamente, teve que se investir mais em equipamentos e na tecnologia em si. E segundo a IDC Brasil, que presta serviços de consultorias e eventos para os mercados de tecnologia da informação, houve um crescimento de 6% e provavelmente vai crescer ainda mais para o ano de 2001, que eles estão previstos para um crescimento de 6,8%. Agora eu passo a palavra para o João. Tá me escutando? Alô? Sim, então. Estamos sim, João. Muito prazer. Eu sou o Cavalara e vou apresentar os slides 9 e 10. O mercado de TI está em constante crescimento. E ele aponta um futuro próspero para todos os profissionais da área, com a sua capacidade de organização, gestão e até mesmo marketing. E graças ao belíssimo ano de 2021, sua pandemia provou para todos que essa área não é algo que se deixa de lado. Recentemente, pesquisas apontam que milhares de funcionários precisarão ser contratados. E estimativas apontam que até 2024, o Brasil precisará de 420 mil funcionários. Porém, com uma média de apenas 46 mil funcionários por ano, você pode passar para o lado. Milhares de vagas ficarão disponíveis, provando que o mercado está extremamente favorável para se entrar, seja como investidor, cuja área tem lucrado exponencialmente nos últimos anos, ou como funcionário. Esse é o fim da apresentação, mas eu gostaria de finalizar agradecendo a todos, principalmente pela paciência aí, que meu grupo queria apresentar muito antes, só que eu tava, mal pra cacete, aí eu não conseguia apresentar. Você não estava... O que foi? Covid, ou João? Então, eu tive virose e infecção bacteriana, e problema na tireoide, ao mesmo tempo. Poxa, espero que você esteja melhor agora.
Tô melhor agora, muito obrigado. Só isso mesmo. Então tá bom, João. Esse realmente é um tema bastante interessante também que vocês trouxeram. Parabéns aí pelos slides. Estão bem legais. Uma coisa que a gente pode perceber muito interessante, né, é um mercado que vocês têm na mão aí, né? Com 80%, 82%, como vocês falaram, de pessoas na internet, você tem muitos produtos, pode pensar em muitos produtos, né, para oferecer para essas pessoas. Então, novamente, eu digo, né, quando você vai para o desenvolvimento de aplicativos, por exemplo, você tem que procurar soluções para as pessoas, né? Então, às vezes, não precisa fazer um aplicativo com milhares, assim, né, dezenas de funções, mas às vezes um sistema muito simples para serviços pequenos, ou talvez aquilo que você sente necessidade do dia a dia, se você colocar na mão das pessoas e elas começarem a comprar o seu produto, você pode vender ele barato, né? E vender bastante numa loja de aplicativo, você pode ter um lucro bem grande. Uma outra coisa que é importante para a gente que está aqui no Brasil, né? O Brasil está em quinto em usuários, né? Isso é um valor considerável, né? A China está em primeiro, mas a gente lembra que a China tem tem a maior população do mundo, né? E o Brasil está em quinto, é bastante considerável. E o terceiro em uso, né? A gente sabe também que esse uso é para quê normalmente, pessoal? Vocês têm noção? O que o usuário brasileiro costuma usar mais? Para aprender, trabalhar ou se divertir? Rede social. Ah, eu imagino que seja rede social. Normalmente o que a gente tem aí falando sobre o nosso mercado é entretenimento, né? A Rossane falando que o Minecraft deu certo. Pois é, Rossane, os meninos gostam bastante desse joguinho aí. E, enfim, é um mercado que dá para você expandir bastante, né? E uma coisa que é interessante no Brasil, você deve pensar quando você... Já estou pensando assim, você como profissional, né? O nosso país é muito grande, tem muitas áreas que tem... A maioria de vocês estão aqui no estado de São Paulo, né? Mas nós temos áreas bem distantes daqui do Sudeste, né? Onde normalmente está mais concentrado o mercado de indústria e etc. Esses mercados talvez um pouco mais distantes, será que eles não têm algum tipo de necessidade um pouco diferente, né? Qual que é o tipo de renda dessas pessoas que estão lá, né? O que eles gostam de acessar? Então, esse tipo de estudo, né, na área do comportamento das pessoas, da economia da região, isso pode fazer também com que você atinja uma área específica, né? Outra coisa interessante que vocês falaram aí é a questão do aumento, né, que teve aí nesse último ano. Muitas empresas acabaram ficando com dificuldade de vender por conta dos fechamentos que tivemos aí, temporários, mas outras conseguiram se reinventar rapidamente e começaram a vender na internet, né? Vocês têm exemplos de alguma empresa que conseguiu se adaptar a isso? Não precisa ser uma empresa grande, porque essa empresa grande, ela tem normalmente capacidade de se adequar mais rapidamente, né? Eu gostaria de perguntar para a classe toda, vocês conhecem alguma empresa do bairro, da sua cidade, da região de você, que conseguiu fazer essa adaptação para estar vendendo na internet? Ou com o uso do WhatsApp, ou alguma outra ferramenta? Hoje em dia, bastante pessoa física, né? Utiliza essas ferramentas assim. Bem difícil você ver empresas tipo, mudando, empresas tipo de região, né? O pessoal ainda é muito mente fechada para isso. Então, Mais difícil, né? Sim. Então as Mas pessoas físicas optam por isso e acabam ganhando bem mais dinheiro que algumas lojas. E o que você acha, Lucas? Você acha que as empresas não deveriam pensar nisso? Sim, né? Tem que mudar, senão fica para trás. Eu tenho um aluno
de mestrado na cidade de Marília. E eles têm, olha só, isso é uma coisa interessante para vocês pensarem na região de vocês, desenvolver. Eles têm desenvolveram um website, que ele é da cidade, mas a ideia deles foi concentrar empresas. Olha, eles já tinham essa ideia antes da pandemia. Eles montaram um portal, um ambiente informacional, em que eles concentravam algumas lojas e eles davam suporte para essas lojas venderem online, né? O mercado era mais regional mesmo, ali na cidade de Marília, aqui no estado de São Paulo, né? E eles falaram que aumentou muito depois que chegou a pandemia de empresas que aderiram à plataforma deles, né? Então, isso, às vezes algumas empresas não têm condição, não conseguem ver, apesar que isso, acho que mudou um pouco agora, né? Mas mesmo assim com a pandemia, às vezes ele não consegue ver a possibilidade que ele tem. Ele acha que o negócio dele não vai funcionar na internet. E esse tipo de consultoria, né, além de oferecer um ambiente, você poderia dar essa consultoria, então isso poderia melhorar bastante, né? E olha só que interessante, só para terminar, dos 420 mil espaço, né, de trabalho vai ter até 2024, vocês vão estar quase saindo para o mercado, né? Então vocês vão estar com grande possibilidade. Ainda essa semana eu fiquei sabendo de vi uma reportagem, não, né, me falaram de uma reportagem, alguém me comentou comigo, da área de TI, né, da quantidade de vagas que tem e da falta de profissionais qualificados, né? Então, uma área bem promissora. Tá, obrigado. Vamos ao trabalho da Liz, né? Isso. Então tá, vamos aproveitar, acho que dá tempo da gente ver mais um trabalho. Raíssa, cadê a Raíssa? Calma que eu tô tentando compartilhar a tela aqui. Beleza. Tudo bem. Ok, foi. Foi, né? Foi? Tá apresentando? Veio sim. Pode começar. Ok, bom dia. Hoje a gente vai apresentar o trabalho referente à tecnologia na saúde. Meu grupo é o Leandro, a Lisandra e a Marina. E eu vou fazer aqui a introdução para vocês. Bem, a inteligência, a tecnologia na saúde teve um boom inicial realmente requerindo a Revolução Industrial, marcada pela incorporação e a democratização da tecnologia em vários setores. Em destaque, a área da saúde, onde teve várias facilidades nos meios cotidianos, seja por meios vestíveis ou a inserção de realidade virtual, impressão 3D. Agora a gente vai falar realmente da inteligência artificial, que teve um auxílio no raciocínio, na tomada de decisões, na análise e o teleatendimento, que no cenário atual da Covid teve um boom, uma atenção a mais, sendo por meio de inserções de leis ou aplicativos, e as startups de empresas, que mais tarde a gente vai entrar em mais detalhes, mas que realmente é uma necessidade de inovação que surgiu no cenário, né? Eu vou passar agora a palavra para minha colega, Liz, continuar. Pode passar o slide, por favor, Raíssa. Então, complementando a introdução que a Raíssa fez, essa frasezinha aí do Dr. Paulo Chapchap, né? Hoje vivemos a situação de milhares de diferentes patologias e condições genéticas pautadas por milhares de pessoas, que levam, obviamente, a uma enorme imprecisão dos tratamentos médicos, e a tecnologia veio para ajudar, tá? Essa é uma frase do Dr. Paulo Chapchap, que é um cirurgião no Hospital Albert Einstein, que é um dos mais tecnológicos aqui do Brasil. Pode passar, Raíssa. Então, como a inteligência artificial pode ser aplicada na medicina? Através de impressão 3D, né, que hoje é possível construir próteses a um custo muito mais baixo, até mesmo produzir órgãos, né, utilizando células do próprio paciente como base, né, que acaba
derrubando as taxas de rejeição. E isso em países mais desenvolvidos, essas técnicas já conseguem ser aplicadas. A gente tem também relógios inteligentes, né, que é os famosos smartwatches, que quase todo mundo hoje em dia tem um, que pode ser auxiliado como, pode servir, né, como auxílio na saúde do paciente, né, monitorando sinais vitais, como checar nível de oxigênio no sangue, medir a pressão, medir até mesmo a temperatura, e assim acaba descobrindo doenças adjacentes e prevenindo que o pior aconteça, né? Aí, por exemplo, um ataque cardíaco, ele consegue descobrir com antecedência, né? E acabar indo numa unidade de saúde e prevenir que o pior aconteça, né? Braços robóticos, quando a gente fala de braços robóticos, a gente também pode estar falando de próteses robóticas, né? Que, como pernas e braços que substituem os membros originais que foram amputados. E também os braços robóticos que auxiliam em procedimentos cirúrgicos de forma autônoma, né? Sem o auxílio da mão humana. Aqui no Brasil, eu tenho conhecimento do robô da Vinci, né? Que é bem pouco utilizado ainda por ser muito caro, mas é um tipo de uma cápsula que o médico fica ali operando nela, né? Enquanto pinças são inseridas no paciente, e essas pinças reproduzem o movimento que é feito na cabine, né? Que o médico tá ali fazendo. E também as cirurgias por vídeo, cirurgia videolaparoscópica, que é um tipo de cirurgia minimamente invasiva, né, que usa pinças com câmeras embutidas, e esse tipo de cirurgia tem diversos benefícios em comparação à cirurgia convencional, como um trauma cirúrgico reduzido, menor lesão do tecido cirúrgico, né, a mobilização e recuperação do paciente é mais rápida e, consequentemente, o retorno à vida normal do paciente vai ser mais rápido, vai sair mais rápido do hospital, né? Tem uma redução significativa da dor pós-operatória e também menos complicações respiratórias e cardiovasculares. Pode passar, Raíssa. Bom dia, agora eu vou continuar a apresentação falando do teleatendimento. A gente vê que a tecnologia na medicina impactou em muitas coisas e trouxe muitos benefícios. E um deles foi a quebra das barreiras geográficas entre médicos e pacientes, ou seja, teve uma melhoria na relação médico-paciente. Porque o que é o teleatendimento? O teleatendimento é você conseguir o atendimento médico de forma digital ou online, sem precisar sair de casa. Isso traz uma grande facilidade de acesso, porque além do atendimento online, a gente tem também o agendamento de exames e consultas de forma online. Isso vai reduzir o deslocamento até clínicas e hospitais. E também agora você não vai mais precisar perder tempo ligando no hospital, porque agora é possível ver as datas e horários disponíveis através da internet e fazer o agendamento por conta própria pela internet também. E ainda tudo isso em qualquer horário do dia em que você estiver disponível. E isso vai se tornar bem prático e vantajoso, principalmente para quem enfrenta aquela rotina pesada e corrida. E outro ponto importante a ser tratado é a redução de custos. A gente vê que o uso de softwares em hospitais traz redução de custos por centralizar todas as informações. 2 exemplos de benefícios que a gente pode citar são, primeiro, o controle financeiro ao permitir acompanhar despesas e faturamento, avaliando se os recursos estão sendo utilizados de forma correta. E outro exemplo é a organização das tarefas administrativas, como a parte da recepção, do financeiro, recursos humanos, por exemplo. Agora, falando da maior comodidade para os pacientes, igual eu falei lá no início, como agora as pessoas têm como ter atendimento online e elas não precisam mais locomover, sair de casa para muitas vezes enfrentar uma viagem longa até chegar no hospital, agora as pessoas têm mais conforto, já que é possível ter uma consulta médica na sua própria casa. Por exemplo, citando o cenário atual. Agora a gente tem a circulação do coronavírus, do Covid-19. Com esse teleatendimento, com essas consultas online que a gente tem, a pessoa vai poder ter a consulta em casa sem correr o risco de ser contaminada pela Covid-19, já que ela não precisa enfrentar essa viagem de casa até o hospital. E agora eu passo as palavras para o Leandro. Pode passar. Na realidade, sou eu. Não, para a Raíssa. É a Raíssa. Então, vamos falar sobre o cenário atual agora, realmente, referido à pandemia, à Covid. Realmente, o teleatendimento teve uma inserção maior nesse meio, teve o auxílio, e cerca de 80% das pessoas que usaram o teleatendimento querem se manter nele pós-pandemia, ou seja, é uma vertente que ganhou destaque e está sendo muito
utilizada, né? Muito útil no cenário atual. E o que é o cenário atual? Bem, desde antes da pandemia tem especulação de tratamento, sobrecarga da rede hospitalar, desabastecimento, seja de máscara, de respiradores no âmbito médico. Então foi feita uma Assembleia Geral das Nações Unidas, que, dentre elas, a de 2020, se eu não me engano, teve a inserção de meios de desenvolver a produção e a distribuição de tecnologias para assegurar o acesso equitativo dessas tecnologias pelo mundo. Ou seja, uma união geral referente ao tratamento da Covid, onde todas as empresas de ambos tecnológicos se desenvolver para um pró em comum. Tem iniciativas como a X Accelerator, que tem o acesso de ferramentas, seja por ONGs, fundações, cientistas que apoiam a distribuição desses desenvolvimentos e também mostram estudos onde o tratamento, o diagnóstico e as vacinas têm um eixo próprio e assegurado, ou seja, acaba também terminando com o desenvolvimento de fake news e etc. Bem, dentre esses projetos, dentre essas ideias, foi criado projetos que ajudaram muito o desenvolvimento e a distribuição das tecnologias. Dentre eles, tem o Inspire, que é nacional, que foi feito pela Escola Politécnica da USP, com auxílio de várias vertentes, mas entre elas a Federal de Sorocaba, o Instituto Federal de Sorocaba, que foi a produção de equipamento respiratório emergencial, né, os respiradores, quando a gente teve realmente um declínio e a falta deles em redes hospitalares. Esse projeto Inspire, ele teve foco principalmente pelo seu baixo custo, como que eu falo? Bem, acolheram esse projeto devido ao baixo custo, à rápida produção, a ser uma tecnologia brasileira também, inteiramente brasileira. Acho que só tem algumas partes, uma parte unicamente que não é feita completamente aqui no Brasil, mas que já está sendo trabalhada para a gente não depender, como a gente está vendo, depender de insumos de outros países. Também é um equipamento completamente portátil, ele tem a ideia de atender regiões remotas, porque ele pode funcionar 2 horas sem energia, tipo, ele funciona ele é autônomo e ele funciona 2 horas sem energia plugada, ou seja, ele se desenvolve sozinho e não precisa do ar comprimido para seu funcionamento. Atualmente, numa pesquisa que eu vi, acho que semana passada, ele salvou mais de 100 vidas em um hospital em Ribeirão Preto. Sem contar que é um investimento que também influencia pesquisadores. Foi utilizado mais de 20 pesquisadores nesse âmbito. E citando aqui o professor da USP, que atribuiu no projeto, ele falou, o professor Glauco Ariba, ele disse que essas tecnologias foram desenvolvidas mais rápido graças à tecnologia mais avançada, graças à corporação interfacial e às trocas de dados de informação. A ciência vive uma nova fase e segue sem perder o vigor. Bem, agora falando do aplicativo japonês, que ele funciona basicamente como um Tinder para a Covid. Ele vê as pessoas que foram contaminadas ao seu redor, cerca de 15 metros de distância. Não, só um minutinho. É isso mesmo. Que permaneceu 15 minutos ao seu redor, que estava contaminado, mantendo a identidade da pessoa anônima e ajudando no desenvolvimento para você captar onde que realmente a Covid está se alastrando. Esse aplicativo foi adaptado para o Brasil. Isso eu vi recentemente, o aplicativo da Covid Nacional tem esse e-mail, mas você tem que ativar o Bluetooth por muito tempo e está gerando uma repercussão pelos poucos usuários que sabem dele, de que consome muita bateria, enfim, e que a pessoa tem que autorizar ela tem que querer mostrar para as outras pessoas que está contaminada. Os dados delas ainda estão todos privados, mas ela precisa querer passar essa informação. Então tem um probleminha aí, mas só de ele estar aqui no Brasil, já estar interessados nisso, já é um desenvolvimento que auxilia realmente
no controle da doença. Bem, essas inovações e ações mencionadas geram que as pessoas incentivem criações de mais coisas, como as startups, que é o que meu amigo vai falar agora. Bom dia, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Bom, Ok. eu vim falar sobre as Realtechs. E o que são as Realtechs? Elas são startups da área da saúde. Essas empresas aliam o uso da tecnologia com informação e conhecimento para disseminar fatos e agilizar processos normalmente burocráticos no setor da saúde. Elas atuam tanto em níveis mais baixos, como informações sobre dietas saudáveis, medicamentos, doenças e tratamentos, até a automação e simplificação do processo de marcar consultas, enviar documentos e exames e até mesmo proporcionando webconsultas, dispensando a necessidade de comparecer a um consultório em certos casos, nesses casos um pouco mais levianos. As Realtechs utilizam de diversos meios tecnológicos para proporcionar a melhor experiência, além de praticidade para os clientes e pacientes, desde Big Data, passando pela inteligência artificial e usando até da robótica. Podemos dar o exemplo como a da Clover Health, que visa a qualidade de vida para idosos usando desses meios tecnológicos. Outra Realtech voltada para o público segmentado é a Open Bionics, que construiu a primeira prótese de braço impressa em 3D aprovada para uso clínico. Por fim, a gente tem um exemplo nacional. Temos a telemedicina Morst. O destaque vai para a abordagem diferenciada no processo da realização de consultas, exames e laudos médicos. E, bom, por enquanto é isso. Alguma dúvida ou pergunta? Ok. Alguma dúvida, pergunta ou comentário, pessoal? Aqui estão nossas referências, só para quem tiver curiosidade. E obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Beleza. Obrigado aí pela apresentação de vocês, tá bom? É um tema bastante importante para quem está pensando em desenvolver uma outra área muito importante, né? E bastante promissora, né? Nós temos aqui em São José do Rio Preto, para você que talvez já pense em seguir área acadêmica, não que você pense em ser professor, coisa assim, mas que pense em um mestrado, nós temos na universidade, no hospital, na Universidade de Medicina aqui de São José do Rio Preto, né? Nós temos tem um mestrado, tem uma linha de mestrado que é tecnologia na área de saúde, né? Inclusive a professora Luciana, eu sei que acho que ela co-orienta alguns projetos lá. Tem bastante projetos na área de análise de imagens, né? Então precisa do pessoal da computação. E uma coisa que normalmente tem bastante na área da saúde é dinheiro, né? Então, uma área que dá para você trabalhar bastante. Eles precisam muito da área de tecnologia, né? A gente viu aí alguns exemplos sofisticados de tecnologia que são utilizados, mas nós precisamos também, eles precisam de coisas bem simples, né? Eu não vou falar agora, mas um outro evento que eu tive com o pessoal da medicina. Alguma coisa sobre os slides de vocês trouxeram algumas informações, eu acho que vocês poderiam ter colocado imagem, né? Você falou o Da Vinci, né, que era um tipo de tecnologia, vocês poderiam ter trazido uma imagem, o Inspire, que é um aparelho lá, né, que não precisa de ar comprimido, não sei se vocês conseguiram ou não, mas seria interessante apresentar para o pessoal. Estou falando aqui de maneira específica no trabalho de vocês, mas isso já fica uma dica para os próximos trabalhos de vocês. Toda vez que vocês trouxerem alguma coisa, principalmente novidade, o pessoal fica interessado, né? Então, traga uma imagem para ilustrar na medida do possível. Isso vai tornar a apresentação de vocês, como é que eu vou dizer, né? Eliminar as dúvidas e deixar interessante. E aí, no último, né, vocês trouxeram alguns exemplos de Health Tech, como vocês disseram aí, né? E vocês falaram, mas não apresentaram no slide, tá? Então, uma dica, legal, vocês trouxeram, é importante, mas como vocês trouxeram uns exemplos, então talvez colocar um item, né? Exemplo desses tipos de empresas e citar, aí você mostra, né?
para a pessoa, quer dizer, se a pessoa está vendo o teu slide, eu gostei dessa, eu quero saber mais sobre essa empresa, né? Tá lá escrito, fica mais fácil para a pessoa fazer uma anotação, né? Quando você estiver fazendo uma palestra e coisa assim. O aplicativo que vocês falaram para a questão de identificar as pessoas que tiveram ou não tiveram Covid. Vocês falaram que não teve muita adesão. Porque se vocês até falaram ali, né? Mas uma questão que pode deixar a pessoa um pouco inibida de usar isso, poderia interferir em que sentido na vida da pessoa? Nós já falamos sobre isso aqui nos trabalhos. O que poderia ser, pessoal? Pode ser o pessoal do grupo, pode ser alguém da sala, para a gente terminar. Eu acho que o que interfere mesmo não é nem a questão da falta de privacidade, ou preocupada com realmente o compartilhamento dos dados pessoais. Eu acho que é mais uma questão de não estar tão à mostra. Eu não vi em nenhum lugar alguém publicando ou repassando informação que tem um aplicativo. Poucas pessoas baixaram para tê-lo no celular. Eu também. Realmente do aplicativo e tal. Eu também não sabia que aqui no Brasil já estava disponível. Ele está disponível aqui? Tem um nome? Sim, é um aplicativo que eles estão usando desde o começo da campanha do Covid. Eu, inclusive, tenho ele baixado, é Coronavírus SUS. Eu usei ele realmente consumindo bastante da bateria, porque eu queria ver o que era, né, e tudo mais. E você precisa deixar o Bluetooth ativado o tempo todo. Sim. Ele deve ficar buscando, né? Ele deve ficar buscando, por isso que ele consome muita bateria, né? Isso. Porque esse objetivo é ficar identificando as pessoas que estão ao seu redor, então ele deve ficar buscando, talvez, esse sinal o tempo todo, né? Exatamente. Eu só uso realmente quando eu saio de casa, porque eu não vejo sentido usar aqui dentro de casa. Exato. E você encontrou alguém? Não. Acho que a maioria das pessoas nem sabem que existe, né? E também eu acho que é meio falha, assim, porque a pessoa que tá com Covid, ela nem deveria estar saindo de casa, né? Então, eu acho que isso impede muitas pessoas de usar e colocar os dados, porque se a pessoa tá com Covid, ela vai lá, coloca ela tá com Covid, ela nem deveria estar na rua, né? Tem pessoas que, inclusive, muitas pessoas que trabalham, assim, depende do trabalho, né, presencial, que elas, quando elas recebem o diagnóstico, elas nem procuram esconder, né? Porque senão, às vezes, ela tem que parar de trabalhar. Vamos supor, uma pessoa... Isso eu sei, porque eu ouvi de algumas pessoas que são... Como é que chama? Trabalha por conta, esqueci o nome agora. Autônomos, né? Então, vamos supor, a pessoa tem que fazer a entrega de um produto, né? Então, eu ouvi da boca dessa pessoa, né? Eu não vou pegar um documento, porque senão esse documento pode, né, vamos supor que pega um atestado lá, né, vai fazer o exame, né, alguma coisa, ou às vezes não faz o exame, mas ele já recebe, pelos sintomas que tem, já recebe um documento dizendo que ele deve se afastar. A pessoa evita isso, né, porque fica registrado no sistema lá que aquela pessoa pode ter Covid, etc, né. Então, tem muita coisa que pode influenciar, né? Mas, realmente, eu penso que a privacidade talvez seja algo, né? As pessoas normalmente não gostam de ficar expondo assim, né? Mas eu acho que é interessante a observação de vocês que realmente é um aplicativo... Eu não sabia que ele tinha essa função, não, viu? De buscar as pessoas que podem ter, né? Talvez teria que ser mais divulgado e conscientizar as pessoas, né? Bom, ok. Outra coisa que eu acho que é interessante falar, que acho que foi a Liz que falou sobre a questão da videocirurgia, né? É um sistema muito mais caro, né, Liz? Mas ele pode ser mais barato por uma instituição, por um hospital, por exemplo, no final das contas? Ele pode compensar o investimento dele no final das contas? Aí, E por quê?
Porque, assim, o que eu vejo hoje é que essas cirurgias por vídeo, elas só são feitas por convênio, né? Eu nunca vi uma Sim, cirurgia ser feita, porque ela é mais cara, realmente. Os materiais que usam para fazer a cirurgia são muito mais caros, entendeu? sim, sim. Eu acredito que em relação a custo, falando a custo mesmo, a convencional seja até mais barata, né? Mas se você for pensar de outra forma, porque igual eu falei para você, o paciente ele sai muito mais rápido do hospital, então acaba Isso, diminuindo o custo de ficar mantendo ele muito, lá no né? hospital, né? Exatamente, né? Então a gente vê que essas tecnologias, elas podem colaborar, né? Então tem um custo muito elevado para você adquirir, mas mesmo que nem você falou assim, olha, eu nunca vi no serviço público, mas justamente, né? Se você fizer a aquisição de um aparelho desse e começar a utilizar, acho que um dos custos maiores no hospital é a questão da internação, né? Diminui muito o tempo, né, de internação quando o paciente faz uma cirurgia por vídeo. Nossa, é extremamente. A pessoa, às vezes, são cirurgias complicadas que a pessoa no outro dia já está andando, né? Sim, sim. Eu já vi situações assim de pessoas que fizeram cirurgia por vídeo, né? É muito diferente, só faz 2, 3 furinhos ali, né? Sim, é muito mais rápido também, diminui até o tempo lá no centro cirúrgico mesmo. Isso, então, isso tem um ganho muito grande, né? Então, eu acho que esse investimento da tecnologia pode trazer uma economia muito grande, né? Além de melhorar a saúde e tudo, né? Pode trazer uma economia muito grande, né, para as instituições. Sim, igual eu estava lendo, assim, que futuramente eles conseguem até fazer cirurgia remota, sabe? Sim. Braços robóticos mesmo. Aham. Teve algumas pode estar iniciativas. longe e ele vai lá e está fazendo o procedimento com o paciente à distância, né? Isso, teve algumas iniciativas já, né? Mas depois parece que eu não ouvi falar muito mais sobre isso, né? Por enquanto ainda não é algo que é, como que fala? Que todo mundo usa. É bem escassa ainda no Brasil, Sim. essas tecnologias. Sim. E para terminar realmente agora, vocês falaram sobre teleatendimento, isso é uma coisa interessante. Eu tenho um amigo que é funcionário de um banco e ele disse que ele passou por um teleatendimento que é oferecido pelo próprio banco, né? Durante a pandemia, eles começaram a oferecer esse serviço. E ele disse que foi ótimo, né? Ele não estava bem e não estava bem para trabalhar, e ele passou por esse teleatendimento. Na época, ele tinha comorbidade, ele estava até afastado, né? Foi uma época que a pandemia estava em situação mais grave, e ele falou que gostou demais, que foi realmente algo diferente e que ele achou muito viável. Vocês falaram isso um pouco também. Vocês chegaram a ver números sobre isso? Do quanto que aumentou? Alguma coisa assim no Brasil? Ou não chegaram a achar esses dados? Dado mesmo. Você olhou, Raíssa? Então. Não, é só uma curiosidade. Eu sei que, assim, de atendimento psicológico, a gente sabe que aumentou muito, né? Assim, sim. Atendimento de psicológico que não está mais indo pessoalmente. Eu sei que sim, agora em relação à consulta, eu não cheguei a pesquisar. Você pesquisou, Raíssa? Então, eu acho que eu já falei, né, o que eu tinha pesquisado, que era realmente que a maioria das pessoas que usam teleatendimento querem continuar com o teleatendimento, que é 80%, eu acho. 80%? Isso. Eu não tinha prestado atenção. Legal. Então tá bom, obrigado aí pela apresentação de vocês. A gente está bem avançado, a gente vai deixar então, acho que é o Marcos que falta para a próxima aula e a gente termina e damos continuidade, tá bom?